Nós vamos agora para a parte da síntese das discussões, né? Então, vocês ficaram com a incumbência de discutir, né, transformação que a pós-graduação está provocando na sociedade, sucessos e desafios. Foram constituídos 8 grupos de trabalho e cada grupo tem um relator, né? Um relator, e cada grupo ficou de fazer uma apresentação, tá? Mas eu vou chamar aqui para a mesa 4 pessoas que nós convidamos para o papel de comentaristas. Essas 4 pessoas foram selecionadas, né, pelo tipo de experiência que eles passaram na pós-graduação ao longo desses anos, né? Cada um tem sua história, tudo mais. Eu não vou ficar contando a história deles, né, que algumas são dramáticas, né, tá? Mas, né, a gente acha que são experiências que eles passaram, né, por situações bastante difíceis, né, em seus programas, por várias razões. Ou porque era um programa numa área que muito pouco se conhecia, ou então eles pegaram o programa, né, com viés de conceito 2, 1, e tiveram que segurar, né, a embarcação no muque, e assim sucessivamente. Tá? Então, a função deles, né, será comentar, né, essas exposições que serão feitas. Tá? Eu vou chamar, então, o Celso de Araçatuba, tá, da odontologia. Vou pedir para que sente aqui, né, fique bem visível. Tá? O Celso é da odontologia de Araçatuba. Tá? O Denis é física de Rio Claro. Marinês Pardini, de biotecnologia médica, mestrado profissional, um dos primeiros, se não o primeiro, que apareceu na Unesp, em Botucatu. Tá? E outro, o Paulo, né, que é do Direito de Franca. Tá? Eles vão ouvir, depois, no final, eles vão tecer algum comentário, né, sobre as exposições. Tá? As áreas que estão aí... Espera um pouquinho só, deixa eu ver se a gente consegue amarrar isso primeiro. Isso vale patente de inovação, tá? Bom, então, eu vou chamar, pela ordem alfabética das áreas, né? Agrárias 1 e 2, o Hélio e o José Marques. Onde estão para fazer a apresentação? Qual dos dois? Faremos simultaneamente. Bom? Quem que vai passar? Pode ser. Não, eu vou apresentar o meu e você apresenta o seu. Tá? Agora, se entrou primeiro o seu... Tudo grupo 1? Tá passando? Pode começar? Tá. Aqui são 4 slides. Pode. Tá. Bem, boa noite já a todos, né? Bem rapidamente nós vamos passar o que o nosso grupo pensa, né, sobre a questão que nos foi apresentada. Vamos iniciar então primeiro com sucessos,
Tá? Formação de recursos humanos especializado para o ensino e pesquisa, isso é indiscutível, né? Egressos ocupando posições de destaque em empresas do agronegócio brasileiro, centros de pesquisa, instituições de ensino superior em todo o país e em algumas situações também no exterior. Tá? E a atração de alunos de diversos estados e também do exterior para a realização de pós-graduação. Então, isso daí, para nós, representa um sucesso. Não vai? Ah, você que está passando, por favor. Desafios. Começamos, então, nós dividimos com relação ao aluno ingressante na PG. Adequação ao novo perfil do aluno. Tá? O aluno tem entrado cada vez mais jovem para pós-graduação também. São recém-formados, portanto, alunos de universidades privadas, que também faz parte da clientela, né, da nossa pós-graduação, dessas áreas. A confusão que, na realidade, muitos desses alunos ingressantes têm com relação à diferenciação entre estrito e lato sensu, tá? O que implica num nível de comprometimento do aluno. Na realidade, ele não sabe adequadamente onde ele está inserido. Tá? Então, isso pode comprometer, né, a qualidade, o desenvolvimento do aluno e a qualidade do curso. Muitas vezes até ele desistindo, porque são perfis diferentes. Tem pessoas que querem melhorar nos aspectos práticos, sem, entretanto, se envolver com a parte da pesquisa, porque ele não vai ter interesse na doença, na coisa de veterinário, porque ele não vai estar muito interessado com a docência, tá certo? Alunos... Agora eu falei certo, né? Alunos também da área que podem estar vindo de empresas procurando uma especialização e, na realidade, não tem um treinamento prévio para a pesquisa. E isto vai dificultar no tempo de integralização, no aproveitamento do aluno e, evidentemente, vai interferir no conceito do curso. Dificuldades na seleção. Isso vem da má formação no ensino básico, né? A política de cotas também é uma coisa que fica aí em aberto e para a gente entender como que isso será um desafio, na nossa opinião, tá? Com relação ao desenvolvimento da pós-graduação. E tentar identificar na graduação os alunos com potencial para a pós-graduação. Isso envolve, na realidade, um comprometimento do corpo docente, no sentido de estar avaliando e tentando atrair alunos com melhor potencial, realmente, para poder ingressar numa pós-graduação. Próximo. Bem, um outro desafio. Na realidade, os nossos egressos, a gente observa que eles não querem muito desafios, ou seja, preferem ficar na comodidade, tá? E ficar na região de São Paulo, ou no estado de São Paulo, na região sudeste, de maneira geral, né? E nós teríamos que estar estimulando a formação de pessoal para atuar em outras regiões e realidades brasileiras. Por quê? Nós sabemos que há uma demanda importante, que há falta, né, de pessoas qualificadas e alunos que saiam de uma pós-graduação como da Unesp, em todas as suas áreas. Eu tenho certeza que eles iriam alavancar muito melhor o ensino, a pesquisa, nesses outros locais que há necessidade. Um outro desafio é o futuro dos nossos egressos, considerando-se a possibilidade de saturação de mercado, né? Há muitas universidades, a abertura de um grande número de faculdades particulares. Então, um momento nós vamos ter, então, problemas considerando a saturação. E um outro aspecto é o retardo no início da carreira profissional, considerando-se que o aluno, para completar, né, ele vai ter que realizar um mestrado, um doutorado, e aí um pós-doutorado talvez, e isso vai liberá-lo para o mercado de trabalho tardiamente. Acabou? Bem, desafios dos docentes. Eu acho que também nós temos desafios
e lições na ideia do grupo. Estimular os docentes a trabalhar com a iniciação científica. O grupo entende que nós vamos ter um melhor alunado ingressando na pós-graduação, nas suas unidades, na medida em que nós também, principalmente os professores mais qualificados, tenham um comprometimento, um engajamento na orientação de iniciação científica. É mais difícil, mas é muito prazeroso quando realmente o docente envolvido gosta daquilo que está fazendo, gosta da pesquisa e gosta da docência. Então, um comprometimento maior com a iniciação científica, porque você já vai estar trabalhando na qualidade do seu aluno para a pós-graduação, tá? E desenvolvendo, evidentemente, um mestrado, período muito mais curto, com melhor qualidade, estimulando, inclusive, a ser mais crítico e a ter uma pesquisa de melhor qualidade. E a competição com os outros interesses, né? Então, é um trabalho também, na nossa área nós vemos isso. Então, nós temos empresas júniores, nós temos outras modalidades de bolsas, outras possibilidades de projeto, outras possibilidades de engajamento desses alunos em outros programas. E, muitas vezes, eles acabam não tendo a oportunidade realmente de saber melhor qual é o desempenho, qual é o papel, qual é a atividade de um aluno na iniciação científica. Então, eu acho que isso é um trabalho importante, tá certo, dos docentes no sentido de divulgar a possibilidade da iniciação científica e estimular os alunos. Agora acho que acabou. Outros desafios. Dificuldade. A dificuldade de estabelecer critérios de seleção em função da procura do curso, pelo curso, tá? É uma dificuldade de critérios do curso. A internacionalização, que a gente vê que iniciou e que a gente já consegue avanços, mas nós temos que ter suporte adequado para os alunos. Os alunos sem proficiência adequada, em algumas situações até pode-se receber o aluno sem proficiência, e os alunos, a gente sabe que o entrave da língua é muito sério. Então, é preciso que esse aluno tenha a condição de, quando está no exterior, ter realmente um entendimento da língua para que ele possa aproveitar, de fato, o estágio ou o intercâmbio. Explicar para os alunos o sistema de avaliação do programa e a importância da publicação, tá? Então, na realidade, o aluno está no mestrado, ele começa a fazer os créditos, mas ele não tem, talvez, um discernimento da importância do papel dele enquanto aluno para a qualidade do curso. Não é o professor, não é o docente, não é a tese, somente a dissertação que vai elevar a qualidade do curso. O aluno tem que estar engajado, ele tem que ter um comprometimento. E, em muitas situações, os alunos têm bolsa FAPESP, têm bolsa CNPq, ou têm bolsa CAPES, não trabalham e cumprem os créditos e correm para casa. Então, ele tem que estar envolvido, inclusive na orientação de outros orientados do orientador, ele tem que se envolver nas atividades diárias do orientador, enfim, nas atividades da unidade, para que realmente ele tenha uma melhor qualificação, né? Não é somente o trabalho de mestrado dele ou de doutorado dele que vai torná-lo realmente uma pessoa diferenciada. É o grau de envolvimento no programa. Deixar claro para os alunos e professores todas as regras do programa, direitos e deveres, tá? E do sistema de avaliação da CAPES. É preciso mostrar a responsabilidade do aluno, né? Que nós temos metas a cumprir, enfim, e que o papel dele é importante para alavancar a qualidade do curso, né? E um comprometimento e valorização do programa, quer dizer, que o aluno seja um defensor daquele programa e que ele seja um parceiro realmente. É só. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Não é debate, tá? Algum esclarecimento que vocês precisem do grupo? Próximo é o José Marques. Tem que usar os dois mesmo? Não tem outro lugar para ficar melhor do que aqui, não, né? Tá em frente. Tá filmando, né? Acho que lá, eu fico mais de frente aqui, né?
Bom, boa noite. O nosso grupo foi composto pelo professor Zé Marques Júnior, lá da Unesp de Jaboticabal, do campus Jaboticabal, professora Dair também lá do campus de Jaboticabal, professora Janete do campus Jaboticabal, professor Sérgio do CAUNESP, a professora Isabelle do campus lá de Jaboticabal também, e a pobre da vítima da Juliana, que é do campus de Araraquara, né? Juntamos todos contra ela lá e a coisa foi uma discussão boa. Mas eu queria dizer para vocês que o nosso grupo trabalhou em equipe, né? Em cooperação, e seria um sonho que a pós-graduação tivesse uma equipe trabalhando todos na mesma direção, num programa de pós-graduação, como a equipe que nós trabalhamos ali agora, tá certo? Bom, na mesma linha que o Hélio apresentou, parece que nós até conversamos antes, mas eu acho que é por conta das ciências agrárias, nós vivemos e convivemos com os mesmos problemas diuturnamente e acabamos, sem colar um grupo do outro, acabamos, pelo que eu vi que ele apresentou, algumas coisas do sucesso e algumas coisas dos desafios que foram colocados lá, praticamente estão colocados aqui, né? Mas a pós-graduação na área de ciências agrárias, nós elencamos como sucesso a formação de pessoal com atuação positiva no agronegócio, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Nós sabemos que o agronegócio tem sustentado muitas vezes as exportações e garantido a balança comercial do país através do agronegócio, tanto na produção de grãos quanto na produção de derivados de carne, leite e principalmente suínos e aves, né? Que é o grande mercado de exportação do Brasil aí para países da Europa, do Oriente Médio e da Rússia. Como sucesso, nós temos um aumento da visibilidade brasileira no cenário nacional e internacional com o aporte de estrangeiros. Ultimamente, o mundo inteiro está voltado aqui para o Brasil, graças à potencialidade do agronegócio, e muito das melhorias da qualidade de produção, do tempo em que a produção ocorre, o tempo mínimo, né? Os animais que vão para o abate, que era antes de 4 anos, hoje está na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, tudo isso daí tem atraído a atenção, tanto de pesquisadores aqui da América do Sul, como de outros países, e de empresas também vindas para o Brasil. Então, nós imputamos como uma porcentagem importante aí da pós-graduação na formação de recursos humanos para a alavancagem do agronegócio. Uma outra coisa que aconteceu, como o Hélio colocou também, a formação de pessoal altamente qualificado, que permitiu atender a expansão do ensino superior e o desenvolvimento de muitas regiões do Brasil. Há uma briga grande aí entre o pessoal que defende a permanência do Cerrado e o pessoal que desenvolveu a agricultura no Cerrado, né? Eu acho que precisa de ter um equilíbrio aí entre as forças, porque também nós precisamos de produção, mas também precisamos de preservar o meio ambiente. E nós sabemos que a preservação do meio ambiente passa por um processo muito grande, que o Brasil é um dos países mais ricos em água doce, né? E nós pesquisadores, de modo geral, não temos pensado muito a esse respeito. Talvez se a gente se tornasse um grande exportador de água mineral, talvez fosse melhor que exportar a carcaça de um boi, né? Pensar. A pós-graduação está para isso, para resolver, para solucionar esses problemas. Bom, um dos desafios é que o pessoal fala muito da interdisciplinaridade. Ela é bonita no papel, mas ela tem ocorrido com pouca frequência e ela tem ocorrido muito raramente nos programas de pós-graduação e até nos cursos de graduação também. Isso daí não tem ocorrido com grande frequência. Se fala muito, mas se aplica pouco. Esse aí é um dos desafios que acho que precisava de ser colocado. Um outro desafio que está na pauta da CAPES, CNPq, Unesp, Brasil, governo, tudo, é a internacionalização.
Eu tenho uma opinião particular. Nós ainda não sabemos o que é a internacionalização. Nós estamos correndo atrás, né? Mas um dos grandes limitadores, isso aí, ó, essa interpretação é minha, não é do grupo, tá? Um dos grandes limitadores da internacionalização, o grupo entendeu que é a limitação do idioma, principalmente dos nossos jovens e do nosso pessoal que vai para o exterior, há uma limitação, há uma barreira para isso, né? Então, nós temos que resolver de alguma forma isso, tentar resolver. É lá no ensino básico, no médio, onde vai ser? Nós temos que interferir algum dia. O outro desafio que as ciências agrárias têm dificuldade e que estamos sendo cobrados é ampliar a inserção da pós-graduação no ensino médio. Como que nós vamos resolver na área de ciências agrárias o que nós podemos fazer, o que nós podemos pensar, o que nós podemos colocar como ajuda ou alguma solução para o problema que é grande e todos sabemos disso. Outro desafio é a formação mais ampla do futuro profissional. Isso daí, todos nós temos essa consciência de que a gente vai só resolver tornar um país de primeiro mundo o dia que nós equacionarmos o problema da cidadania, né, que nós estamos vendo hoje, está muito desgastada, né? E um exemplo que eu dei, que a gente pode dar, é que atitudes simples, até nossa, do nosso cotidiano, às vezes a gente observa que não são feitas. Por exemplo, a pessoa sai de uma sala, que é uma sala pública, ele não ajuda a apagar a luz, ele não ajuda a desligar o ar-condicionado. Aí eu disse para o pessoal, se a gente fizer o que a gente exige, que é feito na nossa casa, nós já estaríamos dando um passo muito grande nesse sentido da cidadania, né? São exemplos assim também que a gente tem que dar, não só a pós-graduação, tem que ensinar a metodologia de pesquisa, mas nós temos que transformar o nosso aluno num potencial cidadão que é capaz de transformar o local onde ele vai atuar. Isso daí é ponto passivo. E um grande desafio que ocorre na Unesp, né, é a motivação dos nossos pares. Esse daí é um desafio que eu entendo que seja grande, porque em todo lugar que a gente ouve, tem gente desanimada, tem gente animada, tem gente motivada, tem gente desmotivada, tem gente que arrumou desculpa porque brigou com o vizinho e não quer ver a cara dele, por isso que ele não vai no departamento, mas eu acho que não é o caminho por aí. Nós temos que aumentar a motivação dos nossos pares, tanto para o trabalho como para a convivência. Então, é um desafio muito grande que o pessoal elencou aí. Bom, era isso que nós tínhamos que apresentar. Alguma dúvida dessa apresentação? Perdi minha cola. Achei. Das biológicas, o Mário? Hã? Mari Nunes. Lei de menor esforço, Cocobum. Bom, boa noite. Temos 2 slides apenas e eles acabam refletindo um pouco do que os 2 grupos anteriores apresentaram. Tá? Então, na verdade, sucesso e desafios são simultâneos. O sucesso nos leva a desafios e os desafios nos levam a novos sucessos. Então, o aumento da participação de pós-doutores na vida acadêmica é tanto um sucesso relativo quanto é um desafio, tendo em vista que o mercado de trabalho, de alguma maneira, às vezes ele se satura, mas em outros instantes, né, com as novas universidades federais, elas sendo implantadas em outros pontos do país, acabam deslocando esses pós-doutores dentro das nossas pós-graduações para esses outros pontos do país, né? O aumento do número de doutores atuando em instituições fora do estado de São Paulo também é uma realidade. Então, foi verificado, né, frente aos demais colegas, a questão dos ingressantes nos programas e também dos seus egressos, e quanto desses egressos eles estão conseguindo posições de trabalho em outras instituições de ensino superior, como também institutos de pesquisa.
A extensão decorrente da pós-graduação, ela é algo que alguns grupos têm conseguido um certo sucesso, outros grupos não têm conseguido implantar, então há uma certa assimetria de ações e que a área percebeu frente às discussões. O próximo slide. Formar profissionais de interlocução com outras áreas é um desafio e, por outro lado, também é uma grande oportunidade, né? Ele aprender, pelo menos, um vocabulário de uma área que ele consiga ter uma interface, de modo que ele consegue ter essa conversa inicial, propor temas de ações em uma área e receber também temas de ações para que ele possa incorporar dentro do seu projeto. Formar o aluno independente, proativo e criativo, né? É um desafio muito maior do que um sucesso frente ao que foi demonstrado para nós aqui com as informações vindas com a professora Vanderlão, o professor Brito e outras estatísticas, né? Estimular docentes e alunos a fazer extensão, tá? Isso quando é pertinente, quando um grupo ele encontrou esse nicho de transferir parte do seu conhecimento num formato de extensão, né? Nem sempre o conhecimento produzido dentro de um programa de pós-graduação, ele consegue ser transformado em uma ação de extensão. Adotar formas mais eficazes de seleção de pós-graduandos, como foi relatado pelo colega da área de agrárias anterior, ou seja, nós estamos começando a receber, tá, até os nossos quadros, né, alunos que apresentam um grau de eficiência que em um decênio ou 2 decênios anterior isso não se apresentava. Então, tem que haver um certo ajuste, né, e é um desafio. A atração de pós-graduandos em algumas áreas, né, ou não só na área mãe que o curso está constituído, mas até mesmo atentando para a possibilidade de atrair de outra área. E isso vem de construir essa questão de interlocução, né? Abre para você receber alunos de uma área não tão ortodoxa, né, que é muito mais comum. Então, é também um outro desafio que nós encontramos e é um fator de sucesso, né, para um programa, porque ao ser esse aluno, ao ser formado, esse egresso, ele tem a chance de ir para um outro departamento, né? Quando ele é formado em biologia, passa por um programa, mas ele consegue, por essa interlocução, atingir um departamento de química, ele ser incorporado em um departamento de química pela formação diferencial que ele tem, mas tem a interlocução, que é o fator que o coloca ali. Bem, esses foram os levantamentos que nós fizemos, uma discussão bastante democrática e nós percebemos que havia um leque bastante amplo dos diversos programas que estavam ali, né? Obrigado. Obrigado, Mário. Ciências Sociais Aplicadas, Mauro Ventura. Boa noite. O grupo de Ciências Sociais Aplicadas sintetizou esses aspectos a partir da questão proposta. Elencamos 3 fatores que consideramos sucesso. O primeiro deles é a geração de recursos humanos, de pesquisadores qualificados, para atuar em instituições de ensino, em algumas regiões bem marcadas, como o interior de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, centro-oeste e noroeste do Paraná. O segundo aspecto que consideramos sucesso é a promoção da inserção social por meio de os tradicionais programas de Inter e Minter. Terceiro aspecto é a participação
de integrantes, docentes dos nossos PPGs, em diversos conselhos representativos da sociedade, contribuindo dessa maneira com o conhecimento científico, na sua área de especialização, na solução, na busca de solução de problemas da sociedade, atuando aí em instâncias das suas próprias cidades, né? Os desafios. Aí colocamos 3 perguntas, né? Como promover uma aproximação entre o campo teórico de desenvolvimento científico e sua aplicação, a sua aplicabilidade na solução dos problemas sociais? Como gerar patentes e marcas a partir das pesquisas científicas na área de sociais aplicadas? Como desenvolver instrumentos que integrem a geração de conhecimento científico nessa área, na formação educacional básica e fundamental? E, por fim, lançamos uma afirmação que pode parecer paradoxal, mas tem esse sentido. Ao mesmo tempo em que é um sucesso, é também um desafio a natureza interdisciplinar da nossa área, que permite, por isso, um olhar plural sobre os fenômenos sociais, sobre os problemas, e, ao mesmo tempo, né, possibilitando, assim, uma articulação entre as diferentes áreas do conhecimento, promovendo o que poderíamos chamar de uma religação dos saberes. Isso consideramos uma particularidade, um sucesso, mas o grande desafio da área. É isso, obrigado. Obrigado. Engenharia, meu xará Eduardo. Edson? Oh, escreveram Eduardo. Deram o nome errado. Não é nada pessoal. Esse mesmo, esse mesmo. Bom, boa tarde a todos. Coube a mim relatar sobre os pontos que nós levantamos junto às engenharias da Unesp, né? Então, próximo slide, por gentileza. Bom, com relação aos desafios, né, que nós estamos enfrentando com relação aos programas de engenharia, eu acredito que acabou tendo uma convergência, né? Eu acho que as apresentações anteriores mostraram alguns pontos que também é uma realidade para as engenharias. Nós temos talvez algumas facetas que consistem no novo padrão de formação. Bom, aqui eu acho que não, acho que todos nós convergimos também, que seria um novo padrão de formação devido à vinda de alunos de universidades privadas, né, aos nossos programas. Aqui, gostaria só de chamar a atenção do seguinte, os cursos de engenharia não estão tendo muitos problemas em conseguir colocar os alunos nas empresas. Tá? Então, nós temos realmente hoje, né, uma falta de engenheiros no mercado, e isso fez com que o mercado ficasse aquecido para os engenheiros. Os engenheiros estão sendo relativamente bem remunerados, se vocês compararem o salário inicial dos engenheiros com as bolsas, né, que nós oferecemos no programa de mestrado, e isso fez com que nós tivéssemos, então, uma falta de nossos alunos junto a nossos programas de engenharia. Consequentemente, quer dizer, simultaneamente, nós temos uma vinda bastante grande de alunos de universidades privadas também para os nossos cursos de pós-graduação. E esta vinda acaba resultando em alguns pontos interessantes, que o primeiro deles é que nós temos alunos que têm um padrão de formação abaixo de nossos alunos. Então, nós temos um desafio, na verdade, para conseguirmos colocar eles no mesmo padrão de formação. Isso acaba sendo um desafio bastante interessante, né, para nós, professores do curso de pós-graduação. Mas eu acho que, além disso, boa parte dos nossos alunos vem da empresa, e isso acaba resultando em algumas dificuldades. A primeira dificuldade consiste no tempo, né, que eles demoram para poderem terminar o mestrado. Eles não têm o mesmo comprometimento, por exemplo, que um aluno bolsista. Né? Esse é o primeiro ponto que nós sofremos nas engenharias. E o outro ponto também que nós sofremos, em alguns casos, né, mais pontuais, consiste em não podermos, muitas vezes, publicar os resultados desses alunos, porque se eles fazem um trabalho na empresa, muitas vezes a empresa cria algumas dificuldades para poder publicar esses resultados. Acaba tendo uma certa confidencialidade por esses resultados. Então, são alguns pontos, né, que nós temos como desafios aí para os nossos alunos, né, da engenharia.
Um outro ponto interessante é na interação da universidade e empresa, né? Então, se nós temos, por um lado, muitos alunos que vêm da empresa, é necessário para a nossa sobrevivência termos mais interações com as empresas. E muitas vezes isso não é tão trivial, tão simples de ser feito, né? Os tempos são diferentes da universidade com a empresa e também algumas ações que as universidades têm que tomar, como, por exemplo, promover rapidamente um contrato, um convênio, acaba sendo prejudicado nesses pontos. Então, nós temos que... Os convênios, né, eles acabam sendo demorados, né, quando envolve essa interação de empresa com a universidade. Um outro ponto também seria o mestrado profissionalizante, que é bastante interessante para os cursos de engenharia, e o mestrado profissionalizante, ele tem como desafio dinamizar a relação que nós temos entre universidade e empresa, com possíveis contratações de alunos nossos pelas próprias empresas, nesse caso, bolsistas, né, quando nós temos bolsistas. E esse mestrado profissionalizante, assim como a interação universidade-empresa, nós também acreditamos que daria para ter um envolvimento maior da agência de inovação, né? É também um desafio para nós a implementação de escritórios de pesquisa, tá, que possam realmente resultar em uma agilidade, né, nos processos, reduzir a simetria em programas de pós-graduação, desestímulos de professores pouco produtivos. Nesses casos aqui, nós temos 3 engenharias, quer dizer, o nosso grupo, né, são de 3 campos bem diferentes, bem distantes um do outro, né? Nós temos um campus em Guaratinguetá, em Bauru e também em Ilha Solteira, então nós queremos, né, diminuir essa simetria, aumentar essa parceria, né, entre nós, acho que é um grande desafio também. E a dificuldade, muitas vezes, na contratação de docentes produtivos. Tá? O que seria isso daí? Nós temos alguns desafios que envolvem, nós conseguimos trazer docentes produtivos para algumas cidades, como, por exemplo, Ilha Solteira, que é mais distante do estado de São Paulo, Guaratinguetá, e muitas vezes esses docentes eles acabam não escolhendo ir trabalhar conosco, e sim trabalhar, por exemplo, num grande centro como São Paulo, USP. Então, nós temos essa dificuldade também para atrair talentos, né, novos talentos para a universidade. Próximo. E último. Bom, com relação a ações e sucessos, né, nós convergimos para alguns pontos, então nós acreditamos que dinamizar a relação universidade-empresa com o auxílio da Pró-Reitoria e da Agência de Inovação seria uma bela ação que nos ajudaria bastante, né, a melhorar os nossos índices. Já existem, como sucesso, algumas ações nesse sentido, só que são ações individuais, promovidas pelos programas. Então, existem algumas ações feitas com empresas como a Embraer, como a Petrobras, né, que vêm dando sucesso. Criar condições e parceria entre professores mais e menos produtivos que fazem parte dos programas. Esse ponto, o que nós discutimos foi o seguinte: nos cursos de engenharia, existem muitos professores que já estão há um bom tempo, né, na Unesp, que estão próximos a se aposentarem, e muitos deles têm uma certa reação com mudanças, né, com essas mudanças que estão acontecendo na ciência e tecnologia no Brasil. Então, por que não tentar aproveitar esses professores, então, e fazer algumas parcerias, né, desses professores com os mais novos, tornando os grupos mais produtivos, quer dizer, aproveitando, né, essas interações. Incentivar parcerias interprogramas, ou seja, incentivar parcerias entre, por exemplo, programas de engenharia elétrica de Guaratinguetá, Bauru, Ilha Solteira, alguma coisa nesse sentido. E também o aumento da qualidade de formação em recursos humanos, e aqui temos várias ações, né? Uma delas, por exemplo, a utilização do DINTER e do MINTER, por exemplo. Tá ok? Próximo. Então, esses são os protagonistas dessa minha apresentação. Obrigado. Bom, boa noite a todos. A nossa apresentação está bem resumida, é um slide só. Envolveu aí os coordenadores de cursos de matemática, química, física, geologia, né, todos de exatas aí. Um dos sucessos, né, interessantes e assim que ocorrem com certa frequência em alguns dos cursos são resultados de curto prazo de projetos que são bem conduzidos e que podem resultar aí em produtos ou processos que podem ser aproveitados pelo setor produzido, podem ser comercializados, e isso, né, apesar de um sucesso, é também um desafio, porque cabe, né, a nós, coordenadores ou os orientadores, estarem sempre alertas, né, para a percepção, né, dos resultados que podem ser aproveitados aí dessa forma. Sucessos também associados a aproveitar talentos, né, principalmente aí na questão de induzir os nossos alunos recém-formados aí a
a criação de empresas ou atuar como consultores, sucessos também relacionados à nossa atuação no ensino fundamental e médio, por exemplo, né, com a participação aí dos matemáticos na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Público, né? Tivemos aí um relato bastante interessante de que esse tipo de ação leva aí a criação de um caminho muito bem pavimentado, né, pelo qual esses jovens que são aprovados nas Olimpíadas de Matemática, eles já são induzidos a fazer um curso, não necessariamente na área de matemática, que já tem o seu mestrado com bolsa garantido, ou seja, uma carreira acadêmica aí já bem definida e que acaba se constituindo aí, né, numa fonte, né, de bons profissionais aí que podem alimentar esse circuito. Ali em cima, eu acabei esquecendo de comentar, a questão do Profimate, né, e mestrado profissional em matemática, também muito importantes aí na questão de formação de docentes, né, que vai nos remeter, então, à importância do problema que eu coloquei aqui embaixo, né, um dos desafios, né, é a gente estar muito ciente de que a nossa fonte, né, de bons pós-graduandos, que é uma, né, reclamação geral aí, ela está completamente, né, ligada à questão da formação dos alunos de ensino fundamental, ensino médio, né, e que vão aí ser os nossos graduandos e, posteriormente, os pós-graduandos. Então, esse ciclo todo aí, ele não tem como a gente, né, tá desvinculando uma formação da outra e ligado a isso, apesar das demandas, né, que a CAPES coloca aí em cima de nós docentes, né, de ter uma atuação aí um pouco mais proativa em relação à formação dos alunos de ensino fundamental e médio, obviamente não dá para a gente, né, aceitar tantas demandas, né, e se responsabilizar aí por essa formação otimizada, né, desses alunos. Então, é muito importante que, paralelamente à nossa atuação, é lógico que muitos de nós, né, temos aí condições, né, de estar exercendo essa influência no ensino fundamental e médio, mas também que haja uma contrapartida aí, né, de Ministério da Educação, secretarias, né, de educação estaduais e municipais, dando uma contrapartida para que a gente realmente tenha aí um processo de contribuições, né, de várias origens. Um outro desafio, né, colocado aí principalmente pela área da matemática, né, áreas mais duras, em que às vezes os resultados eles não são imediatamente publicáveis, né, e muitas vezes, tanto o docente como os alunos, né, que atuam aí nessas áreas, têm uma certa dificuldade em se manter nessas áreas de pesquisa, e uma dos desafios aí associados a essa questão é como esses docentes e alunos estão sendo avaliados pela sua produção. É claro que tem que existir aí, né, uma diferença de avaliação decorrente aí dessas diferenças entre as áreas, né? Nem todos os profissionais conseguem atuar aí de uma maneira uniforme em todos os níveis. De maneira geral, é isso que a gente preparou. Próximo, engenharias exatas. Humanas, Twin. Boa noite a todos. Sou representante do grupo das Ciências Humanas. Pedi desculpas que não tivemos tempo de colocar numa transparência, então apresentaremos no Word. Mas são reflexões, nós estávamos num grupo considerável, cerca de 16 pessoas, todos tiveram a oportunidade de se manifestar. Na verdade, levantamos questões fundamentais para continuarmos pensando a importância da pós-graduação nesse processo de transformação que queremos construir, né? Então, a pergunta inicial é que a pós-graduação provoca alguma transformação
em que direção essa transformação se dirige, que tipo de transformação, né, a pós-graduação tem possibilitado, e as reflexões giraram em torno de que provoca, sim, transformações em direção ao desenvolvimento, né, relacionado muitas vezes ao desenvolvimento econômico, tecnológico, das ciências de maneira geral, e ela deve caminhar em direção ao bem-estar humano, que essa transformação tem caminhado, né, a construção do conhecimento, a produção do conhecimento, tem caminhado em direção ao bem-estar humano. Essa é uma questão com a qual nós nos deparamos. Considerando, então, essas questões iniciais, fizemos as nossas reflexões. Sim, a pesquisa nas ciências, considerando, então, essas questões, discutimos e chegamos a algumas outras reflexões. A pesquisa nas ciências humanas procura sustentar e assegurar o espaço de crítica e denúncia, muitas vezes da própria produção de conhecimento, assim como das contradições sociais com as quais nos deparamos, né, ao produzirmos ciência ou por sermos sujeitos sociais. Parece que esse é um dos compromissos fundamentais que assumimos. Além disso, o desvelamento dessas contradições sociais e, por conta disso, por construirmos conhecimento científico respaldado na própria realidade, esse conhecimento ele torna-se um conhecimento objetivo, é um conhecimento que tem objetividade e a finalidade dele deve caminhar, né, deve se dirigir em prol da transformação social, na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas e desenvolvimento humano. Nesse sentido, então, é que a produção de conhecimento nas ciências sociais, ela sim, é uma produção de conhecimento objetiva e propositiva nessa direção. Ciências humanas, então, acaba cumprindo essa função, né, importante na formação de mestres, doutores, que possam contribuir efetivamente para com a construção dessas transformações sociais necessárias. Há que se formar, então, os sujeitos transformadores. Parece que esse é um compromisso que precisa ser assumido por todos nós, não somente nas ciências humanas, mas enquanto formadores de sujeitos que poderão criar condições de transformação social. O grande desafio, então, que nos colocamos é enfrentar, né, o fracasso humanizador da ciência, no sentido de que muitas vezes produzimos conhecimento que, decorrente das contradições sociais às quais vivemos e enfrentamos, muitas vezes não chega à maioria da população, não atende às necessidades da grande maioria da população, por vivermos num país repleto de contradições sociais. Então, sinteticamente, um pouco das reflexões que realizamos no nosso grupo. É isso, obrigado. Twin, pera só um pouquinho, só para... eu não entendi, desculpa, né? Pode ser a minha ignorância. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer pelo fator humanizador da ciência. Tá. Alguém do grupo gostaria de se manifestar a respeito da questão do Eduardo? Porque, na verdade, eu sou o portador das ideias do grupo. Eu farei aqui as colocações, mas eu me lembro que alguém do grupo comentou especificamente essa questão e nós consideramos relevante a ser apresentada a vocês. Mas a nossa preocupação é justamente a produção de conhecimento que, infelizmente, não chega, né, junto aos sujeitos, no sentido de atender às necessidades humanas e às necessidades dos sujeitos da nossa própria sociedade. Sim, produzimos conhecimento relevante nas variadas áreas do conhecimento, os quais, infelizmente, decorrente das contradições sociais que vivemos, não chegam, né, até aquelas pessoas que precisariam desse conhecimento
para poderem avançar no seu processo de humanização. É nesse sentido. Tá, obrigado. É que eu fiquei com a impressão de que estava sendo criticado a antropomorfização da ciência. Não, não é isso. É fazer a ciência chegar ao ser humano. Tá, ok, tudo bem. Obrigado. Humanas. Depois o próximo, linguística, Arnaldo. Bom, boa tarde ou boa noite a todos. Vou falar em nome das áreas de letras e linguística, que já é um agrupamento de duas áreas que têm uma identidade, mas têm corpos teóricos próprios, e artes, que é uma outra área articulada. Então, o que a gente vai apresentar é uma única folha de síntese do que a gente acabou discutindo. Entre os nossos sucessos, o que a gente considerou de uma maneira geral, incluindo aí aquilo que a gente considera um sucesso maior e mesmo sucessos relativos, está a formação de quadros qualificados para instituições de ensino superior do Brasil e do exterior, eventualmente, sobretudo em mestrado e doutorado, que tornam-se elementos de nucleação e formação de novos quadros, tanto no Brasil como, eventualmente, no exterior. Há também, particularmente no caso das artes e letras, pensando aqui particularmente em literatura ou em certos aspectos do trabalho com língua e linguagem, né, ênfase na formação humana e na consolidação e continuação das relações de produção de cultura que transformam a sociedade. Preservação e divulgação do patrimônio e da memória cultural, formação humanizadora de indivíduos e cidadãos, o que é base para todas as áreas de conhecimento. Obviamente, nesse segundo aspecto, o sucesso é mais propriamente relativo, né, do que absoluto. A gente não tem a pretensão disso. E aí, nós demos ênfase no grupo aos desafios. Então, vamos a eles. O primeiro, acho que daria para subir aí, por favor. O primeiro seria intensificar a formação de quadros qualificados em pós-doutorado, que é algo que a gente sente que, em letras linguísticas e artes, né, isso ainda é pouco, né? Não tem a intensidade que devia. Fortalecer a ampliação do mestrado profissional, no caso de letras, linguística, e criar mestrado profissional em artes, né? Terceiro, investir em inovação, mas aí pressupondo-se inovação como algo marcado por cada uma dessas flechinhas aí, né? Então, portanto, produção ou disseminação de metodologias de trabalho, capacitação de quadros da educação fundamental e média, fortalecimento das interfaces tecnológicas para o desenvolvimento de produtos que cumpram funções na formação, na atualização e na capacitação de quadros, criação de interfaces de tecnologias apropriadas para a educação e produção artística especial, né? Criação de tecnologias de palco e de espetáculos de médio e grande porte, isso é específico e mais forte nas artes, obviamente, criação de novos instrumentos musicais. Todos esses, faltou um S ali, todos esses produtos são capazes de gerar transferência de tecnologias e patentes. O quarto desafio, ampliar a formação de quadros qualificados nas licenciaturas, particularmente em artes, que voltaram ao currículo escolar, né? Enfim, começamos a nos livrar, depois de quase 50 anos, do entulho e dos efeitos da ditadura militar. E o sexto, criar núcleos ou polos de produção de conhecimento interdisciplinares, particularmente entre as nossas áreas, mas não só entre elas, capazes de veicular os conhecimentos em letras linguística e artes, né? Por exemplo, sob a forma de grupos de pesquisa, publicações interinstitucionais e interunidades, e etc. De uma maneira geral, foi isso que a gente discutiu, mas assinaríamos embaixo de várias das questões postas pelos outros grupos. Obrigado. Obrigado, Arnaldo.
Último agora, né? Agora, saúde, com o professor Barre Vieira. Desculpa, está faltando... é que faltaram numerar o multidisciplinar, a gente chega neles. Boa noite a todos. Muita coisa que já foi, que está aqui para ser apresentada, já foi dito, a gente não vai repetir. Claro, inegável que a pós-graduação é um caso de sucesso no aumento da formação de mestres e doutores, na inserção dos egressos nos programas nas universidades públicas e privadas. Nós acreditamos também que a mídia tem uma credibilidade com a pós-graduação, tanto é que existe até um programa de televisão aos sábados pela manhã falando sobre inovação e sobre as universidades brasileiras. Então, nós acreditamos que houve um aumento na produção científica, com um aumento de citação dos trabalhos publicados. Então, esses são os casos de sucesso que repetem muito daquilo que já foi colocado anteriormente. Os desafios. Bom, os projetos políticos pedagógicos, as competências do pesquisador, estes dados coerentes com as prioridades e demandas sociais e transferência do conhecimento para a sociedade. Isso acho que é o maior problema que nós equacionamos, foi esse item aqui associado ao primeiro, um sistema calcado em produção de artigos e não numa solução de problemas sociais. Essa é a grande avaliação da CAPES, é essa, né? O que importa é que você produz paper e não, como mostrou o professor Brito hoje à tarde, houve um aumento considerável na quantidade de publicação, mas a qualidade, o Brasil está muito atrás. Isso nós acreditamos que esteja calcado no sistema de avaliação que é baseado na produção de papers e não em projetos políticos pedagógicos com competências coerentes com as prioridades e demandas da área da saúde. Nós estamos falando da área da saúde, tá certo? Então, foi discutido, inclusive, proposta de um novo modelo de formação de pós-graduação com pesquisa na fronteira do conhecimento. Isso é outro problema, né? As nossas revistas, os nossos papers não são citados, não é porque eles não leem as nossas coisas, é porque nós não fazemos ciência na fronteira do conhecimento. Essa é a pura realidade. Nossa ciência é feita na base de repetição de coisas que eles já fizeram lá. Então, aí, quando a gente manda para lá para publicar, eles olham e falam, isso aqui já foi feito, é apenas uma repetição em outra doença, por exemplo, ou em outro ambiente, né? Então, esse é um desafio, chegar na fronteira do conhecimento. Qualidade do aluno ingressante. Já foi colocado aqui, na primeira apresentação, que nós temos problemas do nosso aluno na qualificação, na qualidade do nosso aluno. Nosso aluno tem problemas de idioma, mas não é de idioma inglês, é de idioma português, né? O nosso aluno não sabe português. Como ele não sabe português, ele não sabe escrever a tese, a dissertação. Como ele não sabe escrever português, hoje existem empresas altamente qualificadas que vertem isso para o inglês em alta qualidade. Como ele não sabe escrever português, quem pega o português, ele não consegue transferir para o inglês, e aí o inglês fica aquela coisa que vocês sabem, né? Então, o nosso grande problema é esse, e foi colocado, não sei, em algum momento aí, né? Isso vai piorar ou melhorar? E eu jurei que não ia falar a palavra-chave que o professor Hélio falou, então eu não vou falar, viu, Hélio? Né? Vai melhorar ou vai piorar a qualidade do aluno que vem vindo por aí, né? É outro desafio. Aprovação de projetos que tragam inovação e solução de problemas no seu ambiente de trabalho. E aí entra a história do mestrado profissional, articular a graduação, pós-graduação e o mercado de trabalho.
esse é outro problema. Os nossos projetos são projetos de inovação. Quer dizer, nós, quando submetemos um projeto ao FAPESP, corremos risco. Ou seja, pode não dar certo? Temos esse risco? Ou a gente simplesmente, não, isso vai dar certo, porque alguém já fez. Então, isso não é inovação, né? Porque lá fora eles correm risco. Eles correm risco na hora que submetem os projetos, porque podem não dar certo. Aqui não, aqui a gente tem quase sempre, na maioria dos projetos, 100% de certeza que vai dar certo, né? Então, isso não é inovação, isso é um desafio, então. Equacionamento dos indicadores de qualidade, esse é outro problema, que já foi discutido à tarde, né? O professor Brito mostrou quantidade, mas não tem qualidade. Um outro desafio que está sendo proposto é que o mestrado e a residência médica seja simultâneo. Também já existe essa proposta, não na Unesp, mas existem outras, me parece que 12 universidades já tem essa proposta de que o médico residente possa fazer o mestrado profissionalizante, porque esse é um problema na medicina. Nós vamos esvaziar a nossa faculdade de medicina, porque os professores, os médicos que se formam, eles já se formam com uma certa idade, aí ele tem que fazer mais mestrado, mais doutorado, e ele não quer ficar na universidade, porque ele ganha muito lá fora, muito melhor do que ficar na universidade. Então, isso vai esvaziando o quadro docente da Faculdade de Medicina, particularmente. Aumento do tempo de titulação, um desafio que hoje o mestrado é 24 meses, e eu não consigo fazer mestrado em 24 meses. O pessoal da farmácia também colocou esse problema, o pessoal das outras áreas, do aumento do tempo do mestrado, do mestrando e do doutorando. E, por fim, uma coisa que é muito discutida, né, que é a valorização de livros, books e patentes. Na medicina, isso é... Na medicina, não. Na área da saúde, isso é um problema sério, né? Quem tem livro não se dedica mais a atualizar esses livros, porque isso não vale nada, né, na hora da avaliação. Então, corremos o risco também de voltar a ter que usar os livros estrangeiros como era há 30, 40 anos atrás, porque os autores nacionais não vão se dedicar a atualizar seus livros, por quê? Ao invés de eu gastar o tempo atualizando o meu livro, é melhor eu escrever um paper que vale mais, né? Então, em resumo, professor, acho que o grande maior problema da área da saúde é o problema do sistema calcado na valorização do paper e não na solução de problemas, né? E aí foi colocado pela professora Vanderlan hoje à tarde o problema da agência de inovação, né? Claro, a agência de inovação é importante, só que aquilo lá é uma vitrine e os laboratórios vão lá buscar o que interessa. Então, o que interessa hoje para um laboratório farmacêutico? Doença que não cura, remédio para doença que não cura, porque o cara toma o resto da vida. Antibiótico, por exemplo, eles não pesquisam mais. 7 dias o doente está curado. Então, para que isso antibiótico? O que eles fizeram com o câncer? Transformaram numa doença crônica. O que eles fizeram com a AIDS? Transformaram numa doença crônica. Então, os doentes tomam remédio a vida inteira, mantêm a indústria farmacêutica. Mas eles gostam também de cosméticos, fotoprotetor, remédio para disfunção. Mas eles não gostam de remédio para doença de Chagas, para leishmaniose, e tantas outras aí. Estava conversando com o professor Catani agora, há 35 anos atrás, quando eu entrei na residência, tratava-se Chagas com benzonidazol. 35 anos depois, nem benzonidazol, porque a Roche tirou o remédio da coisa. Eu duvido que na Unesp não tenha ninguém aqui que já pesquisou droga que trata tripanosoma. Duvido. Tem, aí os farmacêuticos dizem, tem tantas drogas. E aí? Isso aí virou remédio? Não virou remédio. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos, né? Viabilizar da bancada ao paciente. Disseram aqui que a pesquisa básica ela é intimamente relacionada com a pesquisa aplicada. Não é. Existe um abismo entre a pesquisa básica e a aplicada. O pessoal produz, fica na bancada, não passa para o paciente, né? Tá bom? Em linhas gerais, que era isso. Obrigado. Obrigado, Barra Vieira.
Cadê minha cola? Você quer falar, Marisa? Ana Marisa. Ana Marisa me falou da cotutela. Que é um desafio. Como fazer a cotutela, tá? Eu esqueci, desculpa. Desafio como fazer cotutela. É um assunto longo também. Está faltando agora da multidisciplinar, né? Quem vai falar? Marcos, isso. Vai ser o Juliano. Juliano? Tá bom. Obrigado. Sou o último, professor. Sou o último. Uns 20 minutos, tá bom assim? É difícil ser o último, né? Porque hora do jantar, difícil ceder o professor Barra Vieira com tamanha lucidez. O nosso grupo se deteve a fazer uma avaliação um pouco mais exógena do tema proposto, que afinal de contas o verbo era provocar as transformações na sociedade, então em direção à sociedade, e muito menos do que a parcela da sociedade intrínseca à universidade. Vamos lá. Sucessos. Bem, esses são facilmente identificáveis. Nós elencamos alguns elementos como fatores de sucesso, como a formação de recursos humanos na área de ciência, tecnologia, inovação, a qualificação dos recursos humanos, que não só necessariamente da ampliação dos recursos humanos, mas a qualificação, inclusive uma qualificação derivada e que complementa uma formação, às vezes, deficitária no nível de escolaridade imediatamente anterior à graduação. A ampliação do número de mestres e doutores, quantitativos que nós já observamos aqui no último dia. A qualificação de pesquisadores, porque, obviamente, uma série de estratégias que são levadas a cabo no âmbito da pós-graduação acabam qualificando os processos de pesquisa e, de uma maneira bastante interessante, a criação de grupos de pesquisa, que é a nucleação em várias regiões, onde a oferta, inclusive, de programas estrito sensu é menor. E, claro, a produção do conhecimento como gerador do desenvolvimento, da cidadania, da própria... de uma praxis de produção de conhecimento distinta que a pós-graduação é capaz. São fatores de sucesso facilmente identificáveis pelos elementos que constituíram a pós-graduação neste país e pelo seu modelo, aqui já, de alguma maneira, elencado, tanto pelo pró-reitor quanto ontem pelo professor Lívio. Vamos, então, aos desafios. Difícil fazer prognóstico, porque, na verdade, qualquer prognóstico nos colocaria a dimensão de observarmos a pós-graduação numa análise de conjuntura, ou seja, que mecanismos nós deveremos levar em conta para produzir isso. Então, primeiro, o que nós estamos chamando de levar o conhecimento da sociedade produzido em ciência para o meio social. Então, o primeiro deles é o despertar, o estímulo, o fomento, a capacidade de levar àqueles que são externos ao ambiente universitário a um determinado empoderamento do que significa uma determinada cultura científica própria do nosso ambiente. Aí dentro, novos instrumentos, ou seja, o verbo é implementar novos instrumentos de popularização da ciência e do conhecimento. Não há uma outra maneira que não a comunicação pública da ciência, aqui verbalizada pelo diretor científico da FAPESP. Por quê? Porque não há uma maneira de sensibilizar a sociedade sobre investir na universidade ou reconhecer e legitimar a sua natureza intrínseca na pós-graduação se o conhecimento não estiver suficientemente popularizado. Ampliar o acesso à pós-graduação com qualidade. Eu acho que, na verdade, o verbo é o acesso. Muito menos do que se discutir a qualidade de quem entra, os mecanismos e instrumentos de acesso à pós-graduação. O que é que nós construímos ao longo do tempo que propicia ou não a que setores, e obviamente, se a agenda colocada atrás de sociedade era a inclusão social, pode possibilitar o acesso à universidade e à pós-graduação. E aí estimular o uso e a difusão de tecnologias e de recursos midiáticos.
Na verdade, também está contido aí a ideia de esse estímulo se dar também no âmbito de capacitar pesquisadores e os professores e aqueles que estão na pós-graduação para o melhor uso disso. Por quê? Porque desta forma criaríamos outras possibilidades de diálogo a partir dos próprios pesquisadores com a sociedade. Afinal de contas, a facilidade, a capilaridade do manuseio dessas tecnologias pode criar um pouco esse ambiente. Era isso. Muito obrigado. Bom, obrigado. Deixa eu combinar um pouco com a mesa. Não vou aqui repetir todos os comentários, preciso levantar, né? Não vou repetir aqui, porque senão aí a gente fica até o almoço de amanhã, porque eu ainda tenho mais 3 colegas, vou ser rápido. Mas eu centrei, o que me chamou a atenção é dizer, principalmente para todos os coordenadores que estão aqui, como eu, e eu estou em 2º mandato, fiz essa loucura, se alguém chegar ao 3º, a gente manda interditar. É isso. Mas diria para todos os coordenadores que tudo o que a gente ouviu aqui é a realidade da pós-graduação, tanto quanto sucesso, quanto desafios. Há as especificidades de cada uma das áreas, de cada um dos programas, mas tem muita coisa em comum. E o primeiro desafio, eu diria para os coordenadores, é não personalizar a pós-graduação no coordenador, dividir responsabilidade, estabelecer transparência e, principalmente, decidir junto com os pares no conselho. E a transparência se dá pela revelação de todos os sucessos e de todos os desafios para todos os docentes e todos os alunos. E todos os alunos, inclusive. E isto passou a ser um princípio para nós no nosso programa. Por isso, o comentário, eu inicio o meu comentário a partir dessa perspectiva. Portanto, o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente uma síntese do que eu vi, mas eu também, dentro daquilo que a gente já conhece, não estou sendo neutro. A minha visão é a partir da minha área, a partir da minha realidade. Okay? Eu centraria em 3 tópicos, tanto desafios quanto sucessos que foram apresentados aqui pelos vários colegas, pelas várias áreas. Candidatos, a nossa razão de criar programas. Os nossos docentes, a razão e a manutenção dos programas de pós-graduação e toda a atividade parte daí, são líderes de projetos e assim por diante. E, por fim, o sucesso que todo mundo aqui falou, de uma maneira ou de outra, os egressos. Se a gente estivesse fazendo, professor Cocobum, uma PCN hoje, ou estivesse olhando todos os APCNs que já foram feitos e que aqui resultaram nesses programas, a gente coloca lá nos objetivos iniciais de qualquer APCN e tal, formação de recursos humanos e tudo mais. Bom, todo mundo falou que o nosso sucesso são os recursos humanos que estão se inserindo, criando nucleação em outras instituições de ensino superior, ou estão, inclusive, ocupando posições de destaques, seja em instituições privadas ou públicas. Então, esse foi um denominador comum, o que dá razão para a gente dizer a nossa pós-graduação está de parabéns e está tendo sucesso. Tem problemas? Inúmeros, não podemos esconder, esses são os nossos desafios. Quanto a perfil de candidato, era interessante, então, os novos colegas que estão chegando à coordenação, e aqueles que estão lá já sabem disso, nós temos que estabelecer algumas ações para que busquemos o perfil de candidato de pós-graduação e a gente busque fazer com que uma aproximação, foi dito aqui, tanto com a graduação quanto com ensino fundamental e ensino médio. Isso aqui foi repetido de diferentes modos, mas todos passaram por isto. Eu diria, então, aqueles desafios que aqui foram colocados passam por ações que vão levar, por exemplo, a pós-graduação a realizar extensão, a trazer para os núcleos de pesquisas da pós, alunos da graduação, além dos alunos da pós-graduação e os demais professores da própria pós-graduação, porque nós podemos já inserir nesses projetos de pesquisas, não só aqueles alunos que estão lá na iniciação científica, porque nós temos, por exemplo, linha de bolsas, como o PIBIC Júnior, que vai ao ensino médio. Então, são esses desafios que a gente tem que atentar, porque ferramentas para superação e enfrentamento desses desafios existem. Ainda no tema candidatos, quando há 3 anos atrás eu vim aqui como coordenador, marinheiro de primeira viagem, eu ouvi nessa mesa
uma professora, que acho que ela até está aí, ela vai se lembrar agora, fugiu o nome, que disse, de um programa nota 7, é geografia? É geografia nota 7? Exato. E ela dizia o seguinte: nós fazemos a seleção, a entrevista da seleção nós fazemos publicamente. Nosso programa, nota 3, que agora está caminhando para um 4+, a gente já pensa no 5, ainda não saiu nem o 4. A gente tem que pensar grande, não pode ficar pensando no umbigo ou só na região, tem que pensar no sistema nacional e na internacionalização, tem que pensar grande. Disse, fazemos então entrevista na seleção pública, entrevista pública. Nós adotamos a ideia e colocamos lá para selecionar nossos candidatos, várias fases no processo seletivo, e a última entrevista pública, com arguição de currículo, produção, nós não temos que fazer produção, o que produziu antes da pós-graduação, se tinha publicado artigo, capítulo de livro, desde a iniciação científica, se fez uma especialização, um mestrado profissional, coisas desse tipo, a gente avaliava, 2 professores na banca e prova pública, com os demais candidatos assistindo, inclusive os seus concorrentes e outros que queriam, desde a graduação, conhecer como é que é o exame da pós. Isso nos trouxe, alavancou o nível dos nossos candidatos. Dentro desse comentário aí é importante. Agora, o grande desafio, gente, e eu falo isso como coordenador de pós, é a motivação dos nossos colegas, dos nossos docentes. Esse é um desafio de todos nós, e principalmente daqueles docentes que não têm uma produção, que talvez se a gente falava não tem perfil candidato, talvez a gente precisasse questionar em relação a alguns colegas se o colega tem perfil para pós-graduação também. Mas isso faz parte da carreira. Se quer ascender na carreira, então nós temos que discutir isso com os nossos colegas. E o coordenador e o conselho vai ter que definir critérios para sentar com os colegas e definir e transmitir as dificuldades que nós temos. Como, por exemplo, só como exemplo de ações que nós adotamos. Professor que publicou no ano anterior era B1, agora para esse triênio passou a ser A2. O programa vai dar auxílio financeiro para pagar a sua inscrição em qualquer evento internacional que ele for participar. Gente, o nosso programa é o programa 3 com R$20 mil de PROAP, e a gente corre atrás do dinheiro. Esse é o grande desafio. Para motivá-lo a participar. Internacionalização, produção, está tudo agregado, está tudo aí. E a KPG nos ensinou uma coisa, que tem programa que a gente conhece e está próximo, que não tinha a tutela da KPG, porque não era nota 3, era nota superior. Vinculamos a abertura de vaga à produção. Tem produção, aquela pontuação que já foi mencionada aqui de manhã. Tem produção, agora nós vamos exigir alguma pontuação a mais. Isso vai estimulando e é o comprometimento. Nós tivemos alguns descredenciamentos no nosso programa, por iniciativa do professor, porque ele não alcançava e não queria dar aula, ou não alcançava a produção que a gente estava pedindo para alavancar o programa. Um assessor da CAPES nos perguntou o que a gente fez para triplicar a produção. E a gente disse, explicou, até para não virar uma diligência, né? Porque, de repente, os números estão errados. A produção trienal foi triplicada em relação ao triênio anterior. E a motivação dos docentes é tentar traçar em assembleias anuais, a gente faz isso, assembleias anuais, para discutir as metas traçadas, o cumprimento delas, redefinição, todo mundo, professor e aluno, discente, sentado na mesma assembleia para toda essa discussão, e, no fim das contas, comprometimento e reavaliação. Não tem outro jeito, não dá para ser só o coordenador ou só o coordenador e o conselho. É nesse sentido que a gente faz. E, por fim, se os egressos é o nosso sucesso, a gente tem que fazer, não é, um cadastro de egressos. Nosso programa nós fizemos, traçando e atualizando todos os perfis e mais, mantendo uma mala direta com os egressos. Nós temos uma mala direta com os egressos. Por quê? É eles que vão nos dizer, olha, agora eu estou fazendo o doutorado sanduíche, ou eu estou no exterior, ou eu ingressei numa instituição. E alguém falou aqui, na inserção dos nossos recursos humanos qualificados em instituições, enfim, em oportunidades, nós recebemos essas informações. Se a gente perder o link com o egresso, nós não vamos estar mantendo, por exemplo,
mandando para eles informações, olha, está tendo uma oportunidade em determinada instituição de pesquisa ou em outras instituições, e vamos fazendo a inserção. Bom, como os meus colegas também vão falar, anotei muita coisa aqui, mas com certeza vão repetir. Eu agradeço a oportunidade do comentário, professor. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Maria Inês Pardini. Eu sou coordenadora do mestrado profissional em pesquisa em desenvolvimento e biotecnologia médica do Hemocentro de Botucatu, Faculdade de Medicina. Quando eu recebi esse desafio aqui, já que estamos falando de desafios, de falar para vocês, fiquei imaginando que mensagem que poderia passar e, obviamente, uma mensagem de otimismo que eu queria passar. E eu tomo a liberdade de contar a história do mestrado profissional, desde a sua concepção até hoje, porque eu acho que é uma história de otimismo e uma vontade de vencer e de se posicionar dentro da universidade. O mestrado profissional de Botucatu nasceu de um programa de aprimoramento bem-sucedido e uma ampla visão de futuro do Dr. Paulo Machado, que, baseado na experiência dele na França, trouxe essa ideia para ser concretizada, isso em 1999. Em 99, ninguém falava em mestrado profissional. Aí, o Hemocentro começou a concretizar essa ideia. Quando o mestrado profissional ficou pronto, que hoje seria a PCN, que naquela época não tinha nem nome, e a gente levou direto para a CAPES. E a CAPES aprovou a ideia. Só que a gente não podia implantar esse mestrado profissional na Unesp, porque o estatuto da pós-graduação da Unesp não contemplava o mestrado profissional. E daí para frente foram todos grandes desafios, grandes a esse ponto de a gente ter que induzir a mudança do estatuto da Unesp para que ele pudesse abrigar um curso de pós-graduação já recomendado pela CAPES. Nessa época, ninguém falava, ninguém entendia e muito menos aceitava o mestrado profissional. Então, durante muitos anos, ele foi visto como um mestrado de segunda categoria, que era incapaz de ser um bom mestrado acadêmico. E a gente virou o jogo. E hoje a gente tem um reconhecimento dentro da Unesp, fora da Unesp, no país e, por que não dizer, começando a tatear fora do país também. Isso foi à custa de luta no papel do papel que vocês têm agora, de coordenação, certo? Logicamente, junto com colegas, junto com os alunos, junto com o corpo docente, mas o desafio não pode significar desistência. O desafio tem que ser levado para conquista. Tá? Hoje, o mestrado profissional é uma política de Estado. O Brasil prioriza o mestrado profissional. A CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, entende que o Brasil produziu conhecimento suficiente, o Brasil produziu conhecimento novo suficiente para aplicá-los, né, para aplicar esse conhecimento na solução de problemas das diferentes áreas. Então, agora é a vez do mestrado profissional. Tá? Se há 14 anos atrás tudo isso tivesse acontecido, talvez hoje a gente não teria uma história aqui para contar. Então, durante 8 anos, foi o único mestrado profissional da Unesp. Hoje, já somos 7. Amanhã, seremos 14. Isso vai ser uma força, uma grande força dentro da Unesp, entendeu? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês foi difícil de ser implantado, foi difícil de vencer preconceitos, é um curso que não tem bolsas, é um curso que não tem PROAP, é um curso que ficou sem secretária por 8 anos e é um curso que venceu. Então, eu acho que agora é a vez de quem está aqui sentado na frente nossa. Vocês vestiram a camisa, vocês vão enfrentar os desafios, vocês vão virar o jogo. Porque hoje vocês têm o apoio de todos, o apoio da Pró-Reitoria,
aqui está o pró-reitor com toda a equipe sentada a favor de todos. Então, a mensagem que eu quero deixar é que essa história difícil mostre que a Unesp tem, sim, condição de fazer virar o jogo. E agora a batuta está na mão de todos nós que estamos aqui. Ok? Bom, boa noite a todos. O meu nome é Denis, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Física de Rio Claro. Então, antes de comentar um pouquinho aqui sobre os desafios e sucessos das áreas que foram apresentadas aqui, eu queria dividir um pouquinho a experiência do programa de Física de Rio Claro, bem rapidinho. O programa foi fundado em 1992, 2002, e ele estava naquela sequência de 3 × 3, 3 conceitos nota 3. Então, no final de 2009, o programa, que só tinha mestrado, foi rebaixado pela CAPES. Então, ele recebeu nota 2. E isso deixou os colegas, os docentes do programa, muito desmoralizados. Frente aos demais colegas, o departamento ficou muito triste, muito chateado. Claro que alguns outros docentes andaram soltando rojões, mas, enfim, quem estava envolvido diretamente na pós ficou muito triste, muito chateado, porque tinham alunos e a FAPESP dava recursos, enfim. Então, coube a nossa coordenação, eu estou sendo reconduzido agora, de entrar com um pedido de reconsideração junto à CAPES. Então, nós trabalhamos, fizemos aí uma série de reuniões, fizemos o pedido de reconsideração, a pró-reitoria encaminhou e nós levamos o conceito 3 novamente. Então, ficamos habilitados, elegíveis para funcionar. Mas aí, isso já estava avançado no ano de 2010. Então, nesse ano de 2010, nós tivemos uma série de reuniões. Inclusive, o Eduardo acompanhou algumas dessas reuniões, visitando Rio Claro. Houve aí uma conversa para que o programa de Física de Rio Claro se juntasse com o programa de Física de Guará. Então, nós chegamos a conversar um pouco com a Silvia, que hoje não está, mas o Ernesto está. Ernesto, dá um tchau se estiver aí, está lá atrás o Ernesto. Então, ele acompanhou um pouco aí das conversas que os programas tiveram e tivemos a visita da atual diretoria de avaliação da CAPES em Rio Claro e acabou-se que discutiu no final que a fusão não era apropriada naquele momento, em função da distância e em função também da, vamos dizer assim, não afinidade entre algumas áreas. Então, seria uma fusão espécie que virtual. Então, manteve-se o programa. Mas, depois das várias e várias reuniões, o ano de 2010 foi muito tímido, e aí, em 2011, os colegas se recompuseram, aí a produção aumentou novamente. A pró-reitoria abriu as nossas vagas, quando o programa recebeu nota 3 novamente, tivemos o nosso exame de seleção, inclusive com várias bolsas da FAPESP, e hoje nós temos o programa trabalhando duro. Então, depois do ano de 2011, no final do triênio, que foi em 2012, os docentes já estavam bem entrosados e a produção foi substancial. Então, em 2012, houve aí tiramos o atraso do ano de 2010. Mas, em função disso, o conselho do programa se reuniu e definiu algumas metas que deveriam ser seguidas e avaliadas aí ao fim do triênio. Eu vou só elencar aqui algumas delas, que muitas delas vocês, como coordenador, já fazem isso no programa seus. Uma delas era reformular o quadro de docentes. Essa reformulação de quadro de docentes é muito sensível a políticas, tanto no Instituto quanto na reitoria.
Então, tivemos aí a colaboração do chefe de departamento e houve um número substancial de contratações de qualidade e o programa conseguiu substituir alguns docentes que tinham produção baixa. Então, o número de docentes permanentes do programa permaneceu aproximadamente constante, houve um ligeiro crescimento, mas a qualidade mudou substancialmente, porque os docentes que não tinham produção foram removidos. Então, ao final do triênio, essa reformulação do quadro docente foi um grande salto positivo. Aumento de número de bolsas de produtividade em pesquisa. No programa da física, isso faz uma diferença grande no julgamento da CAPES. Então, hoje, nós temos 50% dos docentes permanentes que são bolsistas de produtividade em pesquisa e o número substancial deles é no Comitê de Física e Astronomia, que é a área do programa. Então, a ideia é que a gente tente chegar da ordem de 70% de bolsistas de produtividade em pesquisa. Claro que isso varia de área para área, mas 70% daria aí um número que é compatível com os grandes programas que hoje são nota 6 e 7 na CAPES. Então, nós estamos tentando batalhar, mesmo estando aí com nota 3, mas mexendo na mentalidade para que a mentalidade evolua antes do conceito, né? Outra coisa que nós trabalhamos, que era uma meta, era buscar a excelência nas produções e nas publicações científicas. Então, só para ilustrar um pouquinho a área de física no triênio passado, tinha como produção por docente permanente, por ano, a média de 2,2 artigos por pesquisador, por ano, em revistas qualificadas. Então, no triênio, nós conseguimos fechar com uma média um pouco maior do que 2,2, mas lembrando que no ano de 2010 isso foi trágico. Então, em 2012, a média de publicação por docente permanente no programa foi 3 artigos em periódicos internacionais. Então, é um tanto quanto questionável isso daí, mas nós tivemos um artigo aí, vocês devem ter acompanhado, um artigo publicado na Nature. Então, um Nature Materials que saiu do nosso programa de pós-graduação. Isso saiu em 2012 e em 2010 nós tivemos também, naquela época trágica, uma publicação numa Physical Review Letters, que é uma revista extremamente qualificada no Comitê de Física. Então, as produções têm tido aí qualidade e quantidade agora no final do triênio. Outro item que era importante para o nosso programa e que também se aplica a demais programas é agregação de docentes para projetos de longa duração. Isso se reflete em aplicação de projetos temáticos, por exemplo, ou editais do tipo Casadinho, que o CNPq lança, e também são considerados de longa duração os projetos do PNPD da CAPES. Então, nesse triênio, nós conseguimos a aplicação de um longo, que é um PNPD. Hoje nós temos um pós-doc lá mantido pela CAPES. Outra coisa que era desejável do programa é oferecer uma melhor formação aos alunos aí com bolsa, com bons cursos oferecidos na pós-graduação. Então, com o aumento de número de docentes permanentes, houve aí uma circulação de disciplinas, dando aí a margem de alguns docentes que já estavam aí meio que cadeira cativa, de dar oportunidade aos demais docentes darem aula na pós. Então, isso daí traz novos ares para os cursos, e os alunos aprovaram muito bem essa saída aí. E, para finalizar, o último item que como meta era melhorar a visibilidade do programa. Então, como que nós conseguimos fazer isso daí? A primeira deles é editar a homepage do programa. Parece que não, mas faz uma diferença substancial. Então, uma página bonitinha, bem didática, organizada, melhora substancialmente a visibilidade. E a outra coisa que é importante é a página bilíngue, por exemplo, em inglês. Então, houve alguns docentes comentaram, mas veja, você está colocando aí uma página em inglês, quem vai ler esses textos em inglês?
Então, nós resolvemos colocar um marcador de visitas na página e nós notamos que um número substancial de visitas dos Estados Unidos e Europa aconteciam. Então, a página em inglês é de grande importância, não só para a física, eu diria para todas as áreas, porque as visitas ocorrem. Uma outra coisa que nós criamos, e que eu acredito vários programas já têm, são seminários semanais. Então, agradeço aqui ao Eduardo por ter flexibilizado aqui recurso, aporte financeiro adicional para bancar a vinda de pesquisadores do Brasil, eventualmente do exterior, para os nossos seminários. Então, só para você ter noção de ordem de grandeza, a cada ano a gente tem feito 30 seminários, da ordem de 30 seminários por ano, e 1/3 desses seminários são dados por visitantes internacionais. Então, entre 9 e 10 seminários são em inglês, de pessoas que estão visitando o programa. Isso daí foi um ponto muito importante, porque você conseguia agrupar alunos e docentes em um momento semanal, onde discutia-se ciência. Isso foi muito positivo. E, a partir desses seminários, várias colaborações surgiram. E percebe-se algumas delas já medidas nas publicações que saíram agora no ano de 2012. Organizamos workshops internacionais. O mais importante deles aconteceu em 2011, onde nós conseguimos trazer 50 participantes, 20 deles do exterior, pesquisadores de renome. E desse workshop, acabou de ser publicado agora, em julho do ano passado, uma Focus Issue, numa revista muito importante nos Estados Unidos, uma revista chamada Chaos. Ela é muito bem qualificada na CAPES, e essa Chaos foi oriunda desse workshop. E, finalmente, a gente tem também realizado alguns outros aí, eventos menores, também sempre com a ajuda aí das agências de fomento e da PROPG. Então, só para coletar aqui algumas observações sobre as falas, os grandes sucessos que assim eu percebi nas falas foram, particularmente, a formação de recursos humanos bem qualificados e devidamente inseridos no mercado. Então, isso aí é um grande sucesso e praticamente todos que apresentaram levantaram esse ponto. E a física também não pode se deixar de falar. Então, os nossos alunos têm tido aí boa saída. Agora, eu notei também que vários colegas comentaram sobre a dificuldade de seleção de alunos. Então, esse ponto parece ser comum e é um desafio que deve ser ainda discutido muito e muito. Talvez, em função desses comentários de vários vários apresentadores, talvez a PROPG pudesse pensar algo sobre o assunto com diretrizes assim para orientar a discussão. Bom, na questão da internacionalização, isso é um tanto quanto vago, porque você fala, o que é internacionalização? A visita de um professor à internacionalização? Publicar um paper internacional, isso contribui na internacionalização? Então, assim, na minha visão, essa internacionalização é a coleção de todas essas coisas que são feitas. Um pesquisador que vem, é o edital IDA da PROPG, que você manda um docente para fora, é o edital Vinda, que você traz alguém de fora, é um aluno que sai para fazer uma visita, é um aluno de fora que vem fazer medidas no grupo, vem fazer experimentos e por aí vai. Então, a internacionalização transcende a um pequeno ato separado, um evento, uma coleção de coisas que são feitas, a princípio, minha ótica. Captação de recursos. Essa captação de recursos, hoje o Brito comentou um pouco que a Unesp coleta bastante recurso, mas, de uma certa maneira, tem áreas que coletam mais e áreas que coletam menos. E captação de recursos, acredito, pode ser utilizado para mostrar a maturidade do programa, de uma certa maneira. Então, é importante utilizar esses recursos junto às agências. Visibilidade. Alguns colegas comentaram sobre a visibilidade, como fazer chegar as informações que são desenvolvidas no programa junto à sociedade. Então, a Unesp, de uma maneira geral, tem
é trabalhado em visibilidade. Todo dia, quando você vai abrir o seu e-mail, tem lá Minuto Unesp. Todos os docentes recebem aquilo. Vários já me disseram, eu nunca vejo isso. Então, está na hora de começar a abrir e utilizar desse recurso. Divulguem a pós-graduação. Isso daí fica no YouTube de graça para todo mundo ver, quem quiser. Além do mais, nós temos aí a assessoria de divulgação, que tem o jornal e tem a revista da Unesp, que é também um bom indicativo aí de visibilidade. Para poder fechar aqui minha fala e passar para o colega aqui, eu queria comentar o seguinte: a pós-graduação não é feita de um único docente. Pós-graduação é feita de um conjunto de docentes e alunos que trabalham juntos a um foco comum. E muitas das vezes as vaidades têm que ser deixadas de lado. Esse é o meu recado final. Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve. Meu nome é Celso, eu sou do curso de odontologia lá do campus de Araçatuba. A princípio, quando eu fui contactado a respeito dessa fala, né, a gente imaginava que nós poderíamos relatar a nossa experiência aí de sofrimento, né, na coordenação. Mas uma coisa que eu notei assim na hora que foram elencados os desafios, principalmente, a impressão que eu tive é que os programas até que estão bem, né? Porque esses desafios eles são comuns a todos, né? A experiência que eu tive, eu até conversei com o Denis, né? A gente teve uma experiência um pouco mais trágica, né? Então a experiência, eu falei, será que tem alguém aqui na UTI, né, para a gente trazer algum tipo de experiência? Então, eu fiquei até feliz, porque eu vejo assim, são dificuldades, mas que são inerentes dos programas. Nós também temos essas dificuldades, né? E pelo relato que a gente viu aqui dos docentes aqui, dos nossos colegas, né, a gente passou por uma experiência assim um pouco pior, né? E o que eu conversando com esses docentes, as dificuldades são as mesmas, né? Os pensamentos são os mesmos, os vícios, né? E eu vejo assim, eu acho que isso é uma cultura. Quando entrei na Unesp, entrei em 85, e até outro dia a pró-reitora de pesquisa esteve em Araçatuba, né, comentando a respeito do perfil do docente. Mas o nosso docente, nessa década, era diferente do perfil do docente que a gente vê hoje, que é importante para a universidade. Eu acho que, em função disso, a pós-graduação começou a ter uma importância tão grande dentro da universidade, e esse docente ele ficou um pouco parado no tempo e ele não acompanhou esse desenvolvimento. Então, eu vejo que muitos desses desafios que a gente vê para serem resolvidos, ele esbarra na contratação, né? Uma coisa que eu noto lá do programa, né, e uma característica do nosso programa, é que é um programa, ele começou em 76, se eu não me engano, passou por um crescimento que era importante, que era necessário, acabou englobando outras áreas. Hoje nós temos 8 áreas, né, e nós chegamos a ter 40 e poucos docentes no programa. E tudo que cresce de uma forma assim repentina, né? A intenção era boa, era importante no momento crescer, mas em pesquisa você precisa crescer de forma organizada, e as pessoas que estão envolvidas nesse meio precisam estar preparadas, senão você agrupa mais problemas do que soluções, né? Então, o que a gente passou, e eu inicialmente até me esqueci, eu sou vice-coordenador, né? Estou numa responsabilidade muito grande de representar a minha coordenadora, a professora Maria José, que está no exterior, né? Também trazendo aí alguns frutos para o programa de pós-graduação, né?
E eu noto assim que ao longo dos anos, né, aquelas disciplinas que estão envolvidas no programa passaram a contratar de uma forma diferente. Tanto é que nós tivemos, numa última contratação, uma professora que veio de uma universidade federal, ela prestou lá, achou mais interessante lecionar em Araçatuba e trouxe junto uma bagagem científica, era a professora Pequet, né? Então, está mudando o perfil de contratação do docente. Então, eu acho que quando ele tem essa cultura diferente, muito do que é desafio fica mais fácil de ser resolvido, né? Porque a gente vê, somente na área da saúde, a gente vê muito isso, quando se fala em doença, a coisa mais difícil que tem de você melhorar a condição de saúde da população é quando você tem que mudar a cultura, né? E o ser humano é assim também, profissionalmente também. Eu vi aqui muita fala a questão do aluno, da qualidade do aluno, da qualidade do docente, mas eu até conversando com a professora Marizé, um dos pontos principais que a gente está conseguindo mudar, talvez, ali no grupo, é a cultura da pós-graduação. Então, e os alunos, quando eles prestam a prova, ou quando eles perguntam referências do curso, eles querem saber como é que é. Fala assim, pô, como é que é o curso lá? Tem que ficar o dia inteiro? Tem bolsa? É longe? Eles perguntam tudo. Então, quando você cria uma cultura de fixação do aluno, de fixação do docente, da qualidade de produção, o aluno que entra, ele é meio caminho andado. Você não tem que ficar muito explicando muito para ele o que ele precisa fazer, não, né? Ou aquele que não está muito afim de trabalhar, ele já nem presta ali naquela área, né? Fala, não vai lá não, porque lá não é moleza, não, né? Então, outra coisa que a gente, para conseguir essa modificação, como o nosso amigo aqui comentou, é um conselho que também pense como coordenador, né? Se você pega um conselho, que tudo que você coloca ali, ele cria dificuldade de implementação, é um trabalho duplo, né? Então, essa foi uma sorte que a gente teve de montar um conselho e pensasse da mesma forma. Eu estou aqui muito tranquilo de falar isso, porque eu sou vice-coordenador, mas a figura do coordenador é muito importante. Então, o coordenador, se ele for um professor produtivo, né, se ele for um professor que dá exemplo, né, ajuda bastante também a resolver os desafios, né? Porque o docente, às vezes, ele olha e fala assim, pô, mas esse cara está me exigindo muita coisa, e aí, como é que ele... vou lá, vou abrir o currículo Lattes dele, né? É essa referência que eles têm, né? Então, assim, isso ajuda bastante, né? Só finalizando, dizer assim que essa questão da pós-graduação, muito que eu vejo da dificuldade é a questão do perfil. E, às vezes, uma crítica que eu faço é que, às vezes, a universidade ela quer abarcar todos os docentes, e tem docente que não tem perfil, né? Então, assim, eu acho que se ele... a questão do perfil para estar na pesquisa ela é importantíssima, né? Então, foi uma das coisas que ajudou muito a gente a sair desse atoleiro aí que a gente passou, né? Era um curso nota 5, foi para 4, depois foi para 3, né? E aí a gente pegou o programa com uma série de erros de relatório, né? Nós tivemos lá uma semana, foi uma loucura, juntamos lá alunos de pós-graduação, juntamos todos os alunos para corrigir. E uma característica do programa de Araçatuba, que a gente vinha aqui na pós-graduação, os funcionários falaram assim, mas você é de Araçatuba, né? Puxa vida, hein? E aí você não sabia o porquê dessa exclamação, né? Então é que nem aquele cara aquele marido que é traído, né? Só ele que não sabe. Todo lugar que você vai, o cara fala, pô, mas você é aquele fulano lá? E felizmente a gente não saiu ainda o resultado da avaliação,
mas numericamente a gente viu uma grande evolução, né? Só para colocar em números, a gente tinha no começo 4 professores PQ, agora a gente passou a ter 12, né, ao longo desse triênio. Nós tivemos um aumento expressivo na quantidade de publicação. Só em termos gerais, nós tivemos, acho que 500 e poucas publicações, mas é claro que o número em si não quer dizer nada, mas o mais expressivo foi a qualidade das publicações. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Bom, vocês ouviram 4 depoimentos, né? Na verdade, assim, vocês estão assumindo uma tarefa que não é simples, tá? E assim, eu acompanhei a história, né, dos 4 e acompanho a história de alguns outros programas, né, que alguns ainda passaram por dificuldades, ainda continuam passando. Tem alguém de Filosofia de Marília? Filosofia de Marília eu conheço desde que o programa foi criado. Ciência e Alimentos de Araraquara, né, que também eu conheço a história, né, que foi, o curso começou a funcionar e a gente tentava, vocês tentavam aprovar na CAPES e não conseguia. E a gente conhece várias histórias como essas, né? Os 3 aqui passaram por situações, se fosse darwiniano, né, seria aquela história assim, olha, teria sido extinto, tá? Né? Mas, felizmente, a gente tem pessoas, né, que, de alguma maneira, né, pegaram o touro assim, na unha, né, no dente, e fizeram andar. Né? A história do Celso, né, é uma história do triênio passado. Né? O relatório já tinha sido entregue, mais ou menos nessa época. Né? Os coordenadores tinham acabado de assumir, e aí a coordenadora liga e diz assim, eu descobri que o relatório foi preenchido totalmente errado. O que eu faço? Né? Aí a Jaqueline ajudou a gente checar a informação e havia assim, publicações que não existiam, tá? Publicações, né, duplicadas. Né? Depois a coordenação detectou que havia publicações de docentes, publicações que não estavam no sistema. Daquele jeito, o programa ia ser fechado mesmo. Né? Tá? E aí o pessoal fez essa estruturação, né, que o Celso contou, né, nessa semana. Pessoal, vocês levaram, né, o relatório em mãos para a coordenadora de área, explicaram para a comissão, sentaram com a comissão, fizeram uma sabatina com a comissão para tentar segurar o conceito do programa. Né? Então, são assim, né, são programas que a gente vinha olhando assim com muita preocupação. Tá? E até são aqueles, para não dizer em determinados momentos, né, vocês falaram que a gente deu apoio, né, mas o apoio era sempre assim, putz, esse dinheiro, né, a gente vai acabar perdendo. Né, de uma certa forma, né, tá? De uma certa forma, o que a gente imaginava era uma coisa assim, olha, está em descendente, vai ser muito difícil reverter. Tá? E são algumas histórias, né, que mostram que nem sempre, né, essas previsões catastróficas que a gente faz, né, funcionam. Tá? Eu acho que eles resumiram bem, né, voltando à história dos sucessos e desafios. Né? Acho que a gente tem um razoável consenso, tá? Razoável consenso sobre os sucessos e desafios. Né? E eu vou deixar para comentar mais algumas coisas na finalização amanhã. Tá? Mas acho que ouvi um pouco, né? Quer dizer, vocês não estão sozinhos, vocês têm problemas comuns, semelhantes, né? E é importante que vocês conversem entre si. Para nós também, que estamos na pró-reitoria, sentir essa dificuldade, ansiedade, né? E o otimismo também, né? Para reforçar algumas coisas, é extremamente importante. Tá? Então, depois... Então, a gente vai... Acho que o jantar já deve estar servido, né? Tá? Vamos ter alguma coisa? Bom, então, depois a gente vai ter o jantar, tudo mais. Amanhã nós encontramos aqui às 8 horas da manhã. Tá? Obrigado, gente.